Vou colocar aqui a gravação. Antes de começar a aula, eu queria fazer as perguntas de sempre, né? Se vocês tiveram alguma dificuldade para escrever redação semana passada, tem alguma coisa que vocês querem perguntar com relação às correções, com relação ao que foi disponibilizado para vocês? Tem alguma redação que ainda não foi corrigida da primeira semana? Que agora vocês já... A minha não foi. Não? Sua não Não. foi? Carolina Souza? Ana Carolina Souza Silva. Tá certo. Vou dar uma olhada lá, porque algumas redações ficaram para trás da primeira semana. Aí a gente vai corrigir essas aí. Tá joia. E a gente vai correr atrás de corrigir essas redações, porque o prazo para entregar é de uma semana. E aí a gente não queria atrasar muito na correção dessas redações. Vocês ficaram com alguma dúvida da aula da semana passada, da redação, de alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Sem problema. As redações não têm prazo para serem enviadas. Você pode enviar elas durante o cursinho todo. A gente só pede para não acumular, tanto para não acumular para vocês receberem a correção, tanto para não acumular para a gente corrigir, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Aí vocês me avisem se está tudo certo com o compartilhamento. Tá dando para ver direitinho, gente? Acho que tá, né? Bom, hoje a gente vai começar a trabalhar com a competência 5. Frisando mais uma vez a importância de vocês estudarem bastante as competências, porque elas não mudam com o passar dos anos. É muito difícil mudar a correção de alguma competência. Então, foquem bastante em entender como são corrigidas as redações, para que vocês saibam como escrever, tá? Hoje a gente vai ver a competência 5, que é a elaboração da proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Ela é uma competência que muita gente peca por muitos detalhes, pequenos detalhes, que acabam fazendo com que a pessoa perca muitos pontos nessa competência. É uma competência relativamente fácil. Se vocês forem olhar, não é uma competência difícil de conseguir os 200 pontos, certo? A primeira coisa que vocês têm que entender é a diferenciação entre o que é fato e o que é propor uma intervenção. Por exemplo, quando vocês colocam na redação de vocês, o Poder Legislativo propõe, isso é um fato. Vocês não estão dando a ideia de propor alguma coisa para solucionar o problema em questão. Porque todos os temas das redações que já foram dados e que são usadas sempre tem algum problema, alguma questão, seja ela social, política, alguma questão que precisa ser resolvida. E precisa de uma proposta de intervenção. Vocês precisam colocar essa proposta de intervenção. E vocês precisam colocar essa proposta de intervenção porque o Enem, ele é baseado tanto na Constituição Federal de 88 quanto na LDB, que é a Lei das Diretrizes Básicas, e ela fala que para o estudante sair do ensino médio bem, ele tem que ser capaz de defender e ter um olhar crítico sobre os pontos da sociedade e ser capaz de solucionar determinados problemas. Então é por isso que muitas vezes, é por isso que é cobrado de vocês essa proposta de intervenção. E é muito importante que vocês se atentem nessa proposta de intervenção, porque muita gente erra em coisa que é muito fácil nessa proposta. Aqui a gente tem a tabela, que é utilizada para correção da competência 5, dos 6 níveis, que a gente já está trabalhando há muito tempo com esses níveis. E aqui a gente tem a explicação sobre cada um deles. No nível 0, que é quando o aluno ele tira 0 na competência 5, ele não tem uma proposta de intervenção. E ele diz respeito aos direitos humanos, ou a proposta dele não está relacionada com o assunto.
Quando a gente fala que a proposta não está relacionada com o assunto, é quando eu dou uma solução para o problema que não foi me dado. Por exemplo, no caso da redação que vocês fizeram sobre a crise hídrica. O problema, a questão é essa. Se eu dou a solução, por exemplo, para outro problema, que é o problema do saneamento básico, da falta de cuidado com o meio ambiente, alguma coisa nesse sentido que não seja relacionado com a crise hídrica, eu não estou relacionando minha proposta ao tema. Ou então, se eu desrespeito os direitos humanos. Depois eu vou passar para vocês pontos que desrespeitam os direitos humanos. E antes, o desrespeito aos direitos humanos, ele zerava a redação como um todo. Agora, ele zera só a competência 5. Mas já é um ponto que vocês perdem muito por desrespeitar os direitos humanos. Colocarem ideais muito extremistas na proposta de intervenção de vocês. Tem gente que coloca, por exemplo, alguma coisa que fira a democracia, que fira os direitos das minorias, alguma coisa relacionada com isso, acaba que desrespeita os direitos humanos e muitas vezes a gente não percebe. Algum detalhe pode desrespeitar os direitos humanos e a gente pode perder muito com isso, tá? No nível 1, quando o aluno tira 40 pontos na competência 5, ele tangencia o tema e tem apenas elementos nulos ou um elemento válido. Os elementos a gente vai olhar no próximo slide. E quando você tangencia o tema, você não perde pontos só na competência 2 e 3, como a gente tinha falado nas aulas passadas. Você perde ponto na competência 5 também. Por isso a importância de se atentar sempre ao tema e a colocar ele completinho dentro da redação de vocês. Porque o tangenciamento do tema, ele acaba prejudicando muito em todas as competências. Então, prestem muita atenção no tema e coloquem sempre ele inteiro dentro da redação. No nível 2, são 2 elementos válidos e estruturas condicionais. Nesse ponto, vocês prestem bastante atenção quando vocês usam o se e o caso. Se o governo fizesse tal coisa, se o Ministério da Saúde propusesse alguma coisa, porque isso gera uma condição. E vocês não estão fazendo a proposta de fato de intervenção. Vocês estão condicionando. Então, nesse ponto, evitem ao máximo, não utilizem nenhuma estrutura condicional dentro da proposta de intervenção de vocês, dentro da conclusão de vocês, porque isso pode prejudicar bastante se for entendido como uma estrutura condicional, tá? Depois, no nível 3, são 3 elementos válidos, no nível 4 são 4 elementos válidos, e no nível 5 são 5 elementos válidos. O que são esses elementos? Ação, agente, modo, efeito e detalhamento. Prestem muita atenção na ação, porque a proposta inteira de vocês, ela é baseada na ação praticamente. A ação, o que a pessoa tem que fazer, o que deve ser feito. O que deve ser feito para solucionar o problema que está sendo dado para vocês? O governo ele tem que criar políticas públicas. Beleza. Quem que tem que fazer isso? Criação de políticas públicas seria a ação. Quem que tem que fazer isso? O governo. Você percebe que a ação, tudo é em volta da ação. O agente, como essa ação vai ser realizada? O que vai resultar dessa ação? Então, tudo é em volta da ação. E prestem atenção para que essa ação ela seja capaz de solucionar as 2 questões que estão no desenvolvimento de vocês. Tem gente que coloca 2 propostas de intervenção, 2 ações, mas não coloca a completa. Às vezes, você coloca, por exemplo, um parágrafo seu, ele é baseado no meio ambiente, você desenvolveu sobre o meio ambiente, então depois, na proposta de intervenção, você tem que trazer uma solução que diga respeito ao meio ambiente. E no segundo parágrafo, você falou sobre economia. Você falou sobre as questões econômicas, como isso estava afetando o problema em questão. Você tem que falar na proposta de intervenção uma proposta para solucionar o problema econômico. Uma dessas 2 propostas tem que estar completa.
tem que ter os 5 elementos: a ação, o agente, o modo, o efeito e o detalhamento. O detalhamento pode ser de qualquer um dos outros 4. Você pode detalhar o agente, que é geralmente o mais fácil. O Ministério da Saúde, responsável pela fiscalização de áreas como a Anvisa, isso e aquilo. Ou então o poder público, ou então o poder legislativo, responsável pela criação de leis e políticas públicas. O poder judiciário, responsável pela fiscalização dessas leis criadas, responsável pela fiscalização da população. Então, detalhem algum desses agentes, algum desses elementos para cima, mas sempre coloquem uma das propostas de vocês completa. Você precisou colocar 2, porque uma só, você viu que falar só sobre, por exemplo, no caso aqui do meio ambiente e da economia. Vamos pôr, a gente fala sobre economia, a gente fala sobre as grandes empresas devem diminuir seus gastos, ou então conscientizar os seus trabalhadores sobre alguma coisa. Só que você não falou sobre o meio ambiente, que era uma coisa que você tinha tratado no parágrafo de desenvolvimento. Você pode colocar outra proposta de intervenção incompleta, mas os corretores, eles vão analisar a proposta de intervenção completa, a que está completa. A que está incompleta, ela serve como um a mais e serve como um fecho para o texto de vocês. Porque lembra que eu sempre falo que tudo que vocês falam tem que ser desenvolvido e tem que ser retomado, principalmente na conclusão. Então, tudo que foi desenvolvido nos 2 parágrafos de desenvolvimento, ele tem que ser retomado na conclusão. Vocês retomam os 2 argumentos de vocês, o argumento 1 e o argumento 2. Se for necessário fazer 2 propostas de intervenção, façam as 2 propostas de intervenção, mas sempre com uma completa. Sempre com uma com todos os elementos, tá? Aqui, eu trouxe algumas coisas que ferem os direitos humanos dentro da proposta de intervenção de vocês. Que é tudo aquilo que fere a dignidade, a igualdade, a democracia, o reconhecimento e a valorização das diferenças e da diversidade. Então, tudo que vocês falam que possa ferir a igualdade, por exemplo, a gente está tratando de algum tema que seja sobre violência doméstica ou alguma coisa nesse sentido, como já caiu no Enem, e você não consegue tratar com igualdade homem e mulher, então não consegue tratar, você fere os direitos humanos no sentido da dignidade, você fala que está certo, ou então que a violência doméstica tem que continuar, nesse sentido você perde ponto na competência 5, porque você você está ferindo os direitos humanos, então isso aqui é uma coisa que muita gente erra ainda e coloca, como eu falei nas aulas passadas, ideias muito radicais. E é onde a gente tem que tomar cuidado ao colocar a ideia muito radical dentro do texto para não ferir os direitos humanos. Porque, como eu sempre falei para vocês, a gente não sabe para quem a gente está escrevendo. Então, o nosso corretor ele pode ter uma ideia muito diferente da nossa sobre aquilo que a gente está escrevendo. E ferir os direitos humanos é uma coisa muito grave dentro da redação. Então, tomem cuidado com essa proposta de intervenção para vocês não ferirem os direitos humanos, certo? Na conclusão de vocês precisam colocar 3 pontos principais, tá? Um conectivo de conclusão. Sempre comecem a conclusão de vocês com o conectivo de conclusão. Além de já colocar o conectivo que a gente trabalhou na aula passada, que são os 2 conectivos interparágrafos que eu tinha falado, você já mata um na conclusão, você consegue retomar mais fácil o que você precisa escrever. Depois, retomem os objetivos ou os desenvolvimentos. Retoma o objetivo do texto de vocês. O exemplo que eu vou dar no próximo slide vai deixar isso mais claro para vocês. Retomem o tema da redação. Retomem aquilo que vocês estavam trabalhando, os argumentos de vocês. Retomem tudo isso. E depois, façam uma proposta de intervenção. Se preciso, façam as 2
contanto que ela abarque todos os argumentos e os 2 parágrafos de desenvolvimento, certo? Aqui a gente tem um exemplo do Enem de 2018, que foi manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. E aqui, eu não lembro se essa redação é nota 1000, mas essa proposta está completa, tem tudo que precisa ter para a competência 5 e para uma conclusão completa e bem feita, certo? Ela começa assim, portanto, ela já começa com um conectivo de conclusão. Então, usem sempre um conectivo de conclusão no começo do último parágrafo de vocês, tanto para fechar o texto, quanto para ficar mais harmônico, para trazer aquela hierarquia de ideias que a gente trabalhou na aula passada, para que o texto de vocês tenha essa progressão, para que o texto de vocês cresça. Então, concluam sempre com um conectivo de conclusão, tanto para ficar mais fácil para vocês escreverem a conclusão, quanto para ficar mais fácil para o leitor entender o que está acontecendo no texto, tá? Então, ela colocou assim, portanto, a manipulação comportamental através do controle de dados na internet, ela retoma o tema, isso é muito importante tanto para não tangenciar o tema, quanto para deixar claro que você entendeu qual que é o tema e que você vai fazer uma proposta de intervenção baseado naquele tema, não em outra coisa. É perigosa. O objetivo do texto dela foi falar sobre como a manipulação dos dados na internet é perigosa, pois é antidemocrática. Ela falou sobre a antidemocracia desse controle de dados no primeiro parágrafo do desenvolvimento dela, então ela retoma isso na conclusão e facilita a propagação de fake news. Essa propagação de fake news foi o argumento que ela usou no segundo parágrafo do desenvolvimento dela. Então, ela retomou o tema, o objetivo do texto dela, que é dizer que a manipulação de dados é perigosa, e ela retomou os 2 argumentos dela, a antidemocracia e o aumento, a propagação das fake news. Então, tentem fazer isso na maior parte das redações de vocês, porque isso fecha o texto de vocês, amarra tudo e faz com que o texto de vocês vire aquele texto circuito que a gente fala muito. Aquele texto que ele começa e ele termina da mesma forma. Então, aqui, nesse começo, a gente percebe que tudo foi retomado, tudo foi desenvolvido e tudo voltou para a conclusão. Então, ela vai conseguir concluir todo o pensamento dela, o tema e os 2 argumentos. Aí aqui ela começa com a proposta de intervenção. Para combater tal manipulação, é necessário que o Ministério da Educação, o agente, promova saraus e campanhas, a ação. Então percebam que tudo vai ser baseado nessa ação. O Ministério da Educação, ele vai promover saraus, campanhas, em diversas mídias de massa que mostrem a importância dos jovens buscarem fontes variadas de informação. Aqui está o detalhamento de como vai ser feita esse sarau e essas campanhas. Como é que ela vai realizar esse sarau? Nas mídias de massa, mostrando a importância para os jovens buscarem as diferentes fontes de informação. Então, assim, você pode detalhar qualquer um. Ela poderia ter detalhado o agente, o Ministério da Educação. Ela poderia ter detalhado o modo, o efeito ela detalhou. Então, assim, você pode detalhar mais de um elemento? Pode. Não é obrigatório, mas você pode, tanto para evitar que algum desses elementos não seja entendido pelo leitor, pelo corretor da redação de vocês, quanto para deixar bem explicado tudo aquilo que você está falando, toda a proposta que você está trazendo ali. Por meio da leitura de jornais, livros e sites confiáveis. Então, os saraus eles vão ser feitos em diversas mídias de massa, por meio do incentivo à leitura. Como que vai ser feito? Geralmente o modo, quando a gente fala do modo, do elemento da conclusão, ele é
antecipado por meio, com a finalidade de. Então, sempre especifiquem, deixem bem claro para o leitor o que é modo, o que é detalhamento. Porque, às vezes, esse modo, ele pode ser confundido com o detalhamento. Se ela tivesse falado só através do incentivo à leitura de jornais, livros e sites confiáveis, poderia dar a entender que ela está só detalhando a ação, o modo como a ação desse sarau e dessas campanhas. Então, sempre antecipem o modo com, por meio de, com a finalidade de, com a intenção de, para facilitar o entendimento do corretor de que aquilo é de fato o modo como vai ser feito tudo aquilo, certo? Com a finalidade de criar uma população com senso crítico. Qual que é o efeito de tudo isso? Uma população com senso crítico, podendo discernir notícias falsas, variando-as e, consequentemente, beneficiando o regime democrático. Ela falou de antidemocracia aqui em cima. Ela falou do perigo da fake news com relação à antidemocracia. Ela fecha o texto dela falando sobre um regime democrático. Percebe como tudo é amarrado? Tudo é retomado dentro do texto? Então, ela começa com o conectivo, ela retoma o tema, retoma os parágrafos de desenvolvimento e fecha mostrando como que essa proposta de intervenção vai, de fato, abarcar o argumento dela, que é a antidemocracia, beneficiando um regime democrático. Então, percebe que a conclusão, ela é um circuito. Ela fecha o texto trazendo esse ar de circuito para ele, certo? Então, tomem muito cuidado com esses 5 elementos. Marquem sempre. Estão escrevendo a redação? Coloquem no esqueleto do texto, no projeto do texto. Qual que vai ser a ação? Qual que vai ser o agente? Qual que vai ser o modo? O efeito? O que vocês vão detalhar? Já coloquem isso no esqueleto do texto, para facilitar quando vocês forem montar essa proposta de intervenção, para que vocês não se percam escrevendo essa proposta de intervenção. Porque, às vezes, a gente esquece de detalhar alguma coisa, ou então a gente esquece algum detalhe que é muito importante e que faz muita diferença. Porque esquecer um desses elementos, você já perde 40 pontos. E 40 pontos é muita coisa dentro da redação. Então, se atentem muito a esses 5 elementos. Especifiquem bem qual que é cada um deles. Coloquem os conectivos referentes a eles. Comecem a conclusão de vocês com o conectivo tanto para competência 4, quanto para trazer um ar de conclusão, de fechamento de texto, para que o texto de vocês tenha essa progressão. Retomem o que é necessário retomar e lembrem de colocar sempre uma proposta de intervenção que abarque os 2 argumentos que vocês usaram. A proposta de intervenção dela foi a promoção de saraus e campanhas, o incentivo à leitura para acabar com a propagação dessas fake news e para trazer um regime mais democrático. Então, percebam que só com o Ministério da Educação e a promoção de saraus e campanhas, depois de toda essa especificação dela, foi capaz de resolver os 2 problemas que ela colocou, as 2 questões que ela colocou nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, fica claro que o texto ele teve um começo, foi desenvolvido e foi fechado de maneira muito firme, certo? Vocês têm alguma pergunta? Ficou alguma coisa para trás? Alguma coisa que vocês não entenderam? Algum elemento que ficou em dúvida? Deu para entender tudo certinho? Então, assim, a gente não está recebendo redação de todo mundo que está assistindo às aulas. Então, escrevam o máximo que vocês conseguem, tá? Porque, por mais que a gente já recebeu um número maior de redação essa semana,
Mas tem muita gente que está entrando agora, muita gente que vai ficar com redação atrasada, mas tentem escrever o máximo que vocês conseguem e se atentem em todos esses detalhes, tanto de todas as competências, quanto na questão das referências, dos conectivos. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram perguntar, falar, podem falar com a gente, tá? E não se esqueçam de sempre deixar o texto de vocês muito bem explicado e em circuito. Deixe começar ele e terminar ele da mesma forma, com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo, e deixar sempre o texto de vocês redondinho e bem explicado, tá? Tem alguma coisa mais que vocês querem falar? Ou é só isso mesmo? A conclusão, a gente vai ter 2 aulas só sobre conclusão, especificando exatamente como começar, como terminar. Você demora para começar a falar do tema? Monta primeiro o esqueleto do texto. É uma coisa assim que eu falo muito. Às vezes a gente tem muita dúvida em qual que é a primeira frase do texto que a gente vai escrever. Para começar a entender sobre o tema, para começar a ver o que o tema está de fato falando. Então, primeiro, deixa qualquer ideia e qualquer coisa que você sabe sobre o tema entrar na tua cabeça. Qualquer coisa, qualquer referência, qualquer autor que você lembre, uma música, uma série, alguma coisa que te faça lembrar daquele tema, você anota. Anota no teu rascunho, anota numa folha separada e pensa naquilo. Depois, você começa com uma frase que é mais ou menos tua. Muita gente gosta de começar com uma alusão histórica, muita gente gosta de começar com um dado, muita gente gosta de começar já falando direto do tema. Então, encontra qual que é o jeito mais fácil para você começar e não se perder. Às vezes, eu gostava de começar muito com alusão histórica. Então, eu gostava de começar muito a redação colocando alguma coisa que aconteceu relacionado com o tema, meio que uma contextualização do tema para começar a falar dele. Era uma coisa que para mim funcionava muito, mas para muita gente não funciona. Se você preferir começar direto falando do tema, direto colocando a frase do tema com outras palavras, mas assim, falando diretão do tema e depois contextualizando ele, encontra a maneira mais fácil para você usar a primeira frase, porque a primeira frase é o que comanda o texto de vocês. Porque se você consegue escrever essa primeira frase e você consegue entender o que você quer escrever a partir dali, fica muito mais fácil. E monta sempre esse esqueleto. O que eu quero usar numa introdução, de contextualização, de trazer os argumentos para a introdução, para já deixar eles introduzidos ali. O que eu quero usar no desenvolvimento como argumento? Qual que é a minha referência? O que eu vou usar de autor, de dado, de informação? O que eu vou usar no meu segundo parágrafo de desenvolvimento? Qual que vai ser a minha proposta de intervenção? Já colocar todos. Ação, agente, modo, efeito e detalhamento, já coloca dentro desse planejamento do texto. Então, já monta esse esqueleto que aí meio que teu cérebro já tem um caminho. Ele já vai percorrendo um caminho mais certo. Então, corre muito menos risco de você errar e de você perder ponto por bobeira, por ficar pensando demais e acabar escrevendo com muita pressa. Então, monta esse esqueleto, monta esse planejamento do texto e sempre pensa na primeira frase da redação. A primeira frase é o que guia. É a primeira coisa que você lembra para começar a redação, tá? E qualquer coisa que você, acho que essa aqui não deu certo, vai testando, vai escrevendo. Não adianta. A gente só melhora com redação, escrevendo sobre muita coisa e muito tema diferente.
Então, comecem a escrever muito, 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 muito. Que vocês vão vendo que, à medida que o tempo vai passando, a cabeça vai começando a entender o modo como chegar mais fácil no fim dessa redação. A pensar mais rápido no tema, a pensar mais rápido no que escrever. Então, quanto mais a gente treina, de fato, a redação é treino. Redação a gente tenta passar uma receitinha, tenta passar uma coisa mais, porque a redação do Enem ela é engessada, ela é uma redação muito quadrada ainda, então a gente tenta passar esse enquadramento, mas a escrita e o entendimento de fato da redação é muito pessoal, é muito eu escrevendo e vendo na onde que eu estou errando. Então, se atentem muito a escrever muita redação e a começar a escrever do jeito que vocês, que é seu, né? Porque a redação ela é uma coisa muito autoral. Então, tragam a cara de vocês para a redação. Por mais que ela tenha todo o esqueminha, tem que colocar isso, tem que colocar aquilo, tem que colocar conectivo, a proposta de intervenção tem que ser desse jeito, eu tenho que trazer referência disso, eu tenho que trazer dado daquilo. Então, por mais que tenha que ter essas partes, sempre traga um ar pessoal e autoral para a redação, tá? Mais alguma coisa que vocês querem perguntar? Tem muita gente que entrou essa semana, que a Beatriz chamou muita gente para entrar essa semana no cursinho. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês que entraram agora precisarem, vocês podem falar com a gente. Ah, não tem os slides das aulas passadas, não tem os temas de redação das aulas passadas, vocês podem mandar mensagem tanto no grupo quanto para a gente, que a gente vai mandar para vocês, tá? E do mais é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, amanhã já que já vai passar outro tema de redação, tá? Então, amanhã vocês já têm redação nova para escrever. E escrevam bastante, tá? E qualquer dúvida, tanto na correção quanto em qualquer outra coisa, a gente ajuda vocês. Tá joia? Então tá, gente, tenham todos uma boa noite e qualquer coisa, vocês podem falar com a gente, tá?